A você que está ligado na TVI, está começando o TVI News, segunda edição, com muita informação de tudo o que acontece aqui na nossa cidade de Itabuna, na região do Cacau, em toda a Bahia, no Brasil e no mundo. Seja muito bem-vindo. Até às 19 horas, eu, Joab Paiva, estarei aqui com você, trazendo essas informações que não param e passa com certeza primeiro por aqui, pela tela da TVI, porque aqui nós temos compromisso com você e também com a informação de qualidade para você. Iniciando, logicamente, agradecendo a você que pela sua companhia diária, você que nos acompanha através da Ultra TVC, canal 24.2. Muito obrigado pela sua audiência diária, audiência comprovada aí nos quatro cantos aqui, não só da nossa cidade de Itabuna, mas também de toda a região que tem nos assistido. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência de sempre. Nós também queremos saudar a você que nos acompanha através do YouTube. Você que nos acompanha pelo YouTube, muito obrigado pela sua audiência. Lembrando que você também pode se inscrever no nosso canal lá no youtube.com/TVI Oficial, tá certo? Só se inscrever por lá, aperte o botão de inscrição e logo depois o botão do sininho para que você fique por dentro quando a nossa programação entre no ar. Essa programação que diariamente, eu digo aqui, é uma programação diversificada, uma programação diferente, que mostra, então, toda a nossa região, a região do Cacau, e também fatos que têm uma certa relevância de toda a nossa Bahia. Isso é muito importante, porque é você na TV. Tanto é que o nosso slogan, né, Cássio? O nosso slogan é exatamente esse, TVI 20 anos contando a sua história. Isso é uma verdade. Nós estamos aqui contando a história, não só de Itabuna, mas de toda a região do Cacau, de toda a Bahia. Nós somos a primeira TV a cabo aqui do Norte e Nordeste, rapaz. Isso tem história para contar demais, eu tenho certeza. Olha, também lembrando que você pode baixar o nosso aplicativo, né? O nosso aplicativo que está disponível aí nas plataformas, nos mercados de aplicativo. Você pode digitar por lá, TVI Play Brasil, ou se preferir, também pode baixar aqui através desse QR Code, aponte a câmera do seu celular e você terá acesso então ao nosso aplicativo para que ele seja baixado no seu smartphone e você possa então usufruir de toda a nossa programação, também dos streams que temos por aí, tá certo? Hoje é quinta-feira, dia 24 de julho de 2025, o ano está passando rapidamente. E não diferente dos outros dias, nós temos muitas informações para vocês aqui. Vamos então aos destaques do dia de hoje, vem comigo. Aqui na nossa cidade de Itabuna, nós vamos falar sobre os moradores do bairro Pedro Jerônimo, que hoje pela manhã fizeram um protesto, isso por mudanças aí no atendimento da unidade básica de saúde. Isso aconteceu aqui em Itabuna, como disse, no bairro Pedro Jerônimo. Daqui a pouco vamos falar sobre esse assunto, muita atenção. Já lá na cidade de Ilhéus, após uma denúncia, a ponte Lomanto Júnior será parcialmente interditada, hein? Isso na sexta-feira, dia de amanhã. A partir de amanhã, a ponte Lomanto Júnior será interditada. Muita atenção, você que é morador da cidade de Ilhéus e você também que é de outras cidades, mas volta e meia está por Ilhéus. Amanhã a ponte Lomanto Júnior, a ponte que liga exatamente o centro da cidade de Ilhéus ao Pontal, né? A velha ponte, vamos dizer assim, porque nós temos uma nova ponte, que é a ponte Jorge Amado, mas a ponte Lomanto Júnior amanhã será parcialmente interditada. Daqui a pouquinho estaremos falando também sobre este assunto aqui. Falaremos também sobre a PRF, que apreendeu cerca de 400 quilos de maconha durante a fiscalização lá no sudoeste da nossa Bahia, especificamente na cidade de Jequié. Olha, também o ministro Renan Filho, que é o ministro aí da infraestrutura, ele anunciou cerca de 104,7 milhões de reais para as obras emergenciais da ponte do rio Jequitinhonha, a ponte sobre o rio Jequitinhonha, essa ponte que praticamente diariamente falamos aqui e temos acompanhado esses desdobramentos. Vamos falar também sobre o ressarcimento do INSS, que acaba decepcionando aí os aposentados. Tem muita gente na bronca com essa questão aí do reembolso do INSS. Muita atenção, tem gerado uma certa polêmica e já já você saberá qual é esta polêmica aqui também no nosso TV News segunda edição. A polícia aqui também da nossa Bahia é a que mais mata no Brasil pelo terceiro ano seguido, aponta então um anuário de segurança pública
do ano de 2024. Esse é um assunto importantíssimo aqui de segurança pública. Segundo este anuário, a Polícia Baiana é a terceira em todo o país que mais mata, é a que mais mata em todo o Brasil, né? Na verdade não é a terceira, é pelo terceiro ano a que mais mata. A informação é essa aí, tá bom? Vamos falar também sobre o professor que foi preso por mostrar partes íntimas. Que absurdo, hein? Partes íntimas para os alunos na sala de aula. Isso aqui no nosso interior da Bahia. Já já você saberá em qual cidade isso aconteceu. Esse absurdo, hein? Até porque eu sei que professor, até onde eu sei, eu acredito que os senhores e senhoras sabem, o professor está na sala de aula para ensinar e não para mostrar partes íntimas. Isso é um absurdo. Ainda falaremos sobre um traficante que esquartejou e decapitou uma jovem aqui na nossa Bahia. Ele acabou morrendo em confronto com a polícia, hein? Tombou morto em confronto com a polícia da nossa Bahia. Já lá na cidade de Ilhéus também, algumas jovens que pincharam então o chão da reinaugurada, né, Praça Cairu, importante praça no centro da cidade, foram identificadas e já já vocês saberão quem são essas jovens, de qual grupo elas pertencem, de qual instituição elas fazem parte. Daqui a pouco vamos falar também sobre este assunto. Não só esses assuntos, mas como eu disse, o programa está recheado de diversas notícias para você. Não saia daí porque nós falaremos com você até às 19 horas com muita informação, tá bom? Eu vou ao break e já retorno. Até já. Era uma vez, em terras próximas e terras distantes, eu embarquei em uma dura jornada. Eu cruzei as estradas menos percorridas. Eu voei para muito além das montanhas. Ele curou uma mãe e seu filho. Ele subiu até as nuvens. Ele respirou fogo. Ela lutou contra criaturas cruéis. Ela vestiu sua armadura brilhante. Ela enfrentou os gigantes do Império. Stop bombing health workers. Stop bombing patients. Ela ofereceu o elixir da vida. Ela ensinou palavras encantadas. Eles gritaram sua indignação. Where is the human rights? This is not camp, this is prison. Eles tomaram poções mágicas. Eles aprenderam a andar. Eles se perderam no caminho. Nós os encontramos entre o mar e as estrelas. Nós tivemos a ajuda de magos. Nós construímos castelos. Nós protegemos o tesouro. Nós fizemos tudo isso graças a pessoas como você. Ajude Médicos Sem Fronteiras a salvar vidas. Acesse agora msf.org.br. Médicos Sem Fronteiras. Precisamos de você para salvar vidas. De volta com o nosso TV News, segunda edição, com muita informação para você. Hoje, quinta-feira, dia 24 de julho. E lembrando aqui, gente, hoje fazem exatamente 3 anos que um grande líder político, eu gostaria de iniciar o programa aqui, fazendo essa lembrança desse grande líder político aqui da nossa cidade, nos deixava, né? Que eu estou falando do ex-prefeito, prefeito de Itabuna por 5 vezes, Fernando Gomes de Oliveira, há 3 anos atrás, nos deixava aqui, né? Ele que, logicamente, foi uma figura muito importante para a nossa cidade, na construção política de nossa cidade, e a quem nós fazemos lembrança aqui no início deste programa, a figura do ex-prefeito, ex-deputado federal, constituinte, inclusive, né? Fez parte aí da Constituição, participou ativamente, foi um deputado constituinte e fez muitas obras também no município de Itabuna. Inclusive, ele é lembrado pelas obras que realizou durante os seus 5 mandatos aqui na nossa cidade. Então, fazendo menção e lembrando
da figura do Fernando Gomes, que você vê a imagem dele exatamente aí. Hoje fazem 3 anos em que este líder político deixou a nossa cidade de Itabuna, deixou este mundo, né, para um outro plano. Nós sabemos que nós vivemos aqui na matéria, mas nós somos espírito. Muitas pessoas não acreditam, né? Você pode acreditar naquilo que você quiser. O fato é que este líder partiu hoje, fazem 3 anos, e nós estamos aqui lembrando exatamente da figura do Fernando Gomes, que nos deixou há exatamente 3 anos, dia 24 de julho de 2022, quando faleceu o Fernando Gomes de Oliveira, tá bom? Está aí esta lembrança do Fernando Gomes de Oliveira. Agradecendo também e saudando aí a todos vocês que nos acompanham nos diversos bairros aqui da cidade de Itabuna. E nós já tivemos, como eu disse, a audiência aqui comprovada. Um grande abraço para meu amigo Robson lá do bairro Morumbi, né? Ele que é o homem aí do chocolate, o homem das trufas, são deliciosas, trufas de delícia. Um grande abraço pro Robson, tá bom, Robson? Deus abençoe sua vida e toda a sua família também. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência diária aqui no nosso programa. Vamos seguindo então com informações. A informação por aqui não para. Hoje nós estaremos falando de algo que aconteceu pela manhã aqui na nossa cidade de Itabuna. Inclusive nós temos imagens desta situação. Moradores do bairro Pedro Jerônimo hoje protestaram pela manhã cedo pela questão aí de mudanças lá no atendimento da unidade básica de saúde. Moradores do bairro Pedro Jerônimo protestaram hoje pela manhã exatamente por essas mudanças lá no bairro Pedro Jerônimo, que é um bairro populoso aqui da cidade, é um bairro de pessoas, logicamente, trabalhadoras, pessoas que diariamente acordam cedo para poder trabalhar e levar o sustento da sua família. E hoje essas senhoras aí, pode observar que a maioria dessas pessoas que estão protestando são senhoras de idade, né? Estavam protestando aí, logicamente, tem esse direito de protesto por conta exatamente das mudanças que estão sendo propostas pela Secretaria de Saúde aqui do município. O fato é que nesta manhã de quinta-feira, hoje dia 24, esses moradores, como eu disse, deste populoso bairro que é o Pedro Jerônimo, protestaram em frente à própria unidade básica de saúde, denominada Dr. João Monteiro. Segundo as informações, o protesto aconteceu por conta de possíveis mudanças no local de atendimento da própria comunidade, hein? Os moradores relatam que precisarão então se deslocar a outras unidades para receber determinados atendimentos, o que acaba dificultando para os usuários, que em sua maioria são idosos e que precisam logicamente desse atendimento. Os moradores então protestaram hoje pela manhã com o intuito de chamar a atenção das autoridades públicas, principalmente da secretária de saúde, a doutora Lívia Mendes, bem como toda a sua equipe, a subsecretária Alânia Peixoto, e também a toda a equipe, né, da saúde, que eu tenho certeza que estão atentos também a essa situação, e bem como também chamar a atenção do prefeito municipal, o prefeito Augusto Castro, né? Eles estão aí, então, aguardando a resposta relacionada a essa questão das mudanças por parte da secretaria, por parte do prefeito municipal, tá certo? Eu espero que dentro em breve o prefeito, eu espero que dentro em breve também a secretária possa então estar dando essa resposta, que é uma resposta que o povo tanto precisa. O fato é que essas senhorinhas que aí estão, elas têm que acordar já cedo para poder marcar os seus exames, ou até mesmo marcar uma consulta com algum especialista, e desta vez, segundo a informação dos próprios moradores lá mesmo da unidade básica do Pedro Jerônimo, eles terão que ir até uma outra unidade, segundo informações, a unidade lá do bairro Maria Pinheiro. Para quem conhece aqui Itabuna e os bairros, nós sabemos que a unidade básica do Maria Pinheiro se encontra em uma região mais alta, e nós estamos falando de senhoras e senhores de idade, que terão que se deslocar, e muitas vezes não tem um transporte adequado para se deslocar, para subir essa ladeira, e sem falar que elas estarão transitando ali num período de início de dia, de madrugada. Muitas delas saem 3h30, 4 horas da manhã para poder garantir um local na fila e ter essa marcação. Então, eu gostaria aqui de mais uma vez fazer um apelo. Eu tenho certeza que a secretária está atenta a esses assuntos que diz respeito à saúde do nosso município e olhará com carinho essa situação. Tá bom, secretária Lívia? Olhe com carinho essa situação. Vamos dialogar com
com a população, até porque a senhora está aí para poder ouvir a população e trabalhar em prol dela. Eu tenho certeza disso, que a senhora tem essa consciência. Então, por isso, nós estamos aqui, enquanto comunicador, pedindo esta solução, né, que a comunidade seja ouvida e seja também aí atendido esse pedido, que é muito importante, né, para toda a comunidade deste importante bairro. Eu volto a dizer, o bairro Pedro Jerônimo, um dos bairros populosos aqui da nossa cidade de Itabuna, de pessoas trabalhadoras, de gente honesta e que precisa dessa atenção do poder público. Então, hoje pela manhã, inclusive temos um vídeo aí, né, Cássio? Por favor, gentileza, solta aí, Cássio, esse vídeo desse protesto do dia de hoje, que mostra exatamente essa população aí utilizando do seu direito de expressão, né, que a Constituição resguarda. Todos nós temos esse direito de expressão, de protesto. A Constituição Federal sempre resguarda que cada cidadão tem esse direito de se expressar. E a ninguém, né, é dado esse direito de vedar essa expressão. Seja por ideologia, seja por questões religiosas. Você vê aí as imagens, olha aí, o que eu acabei de dizer. A maioria dessas pessoas que estavam protestando aí são pessoas idosas. Pode aumentar aí, tem um rapaz falando da situação, olha. Para mandar para outras comunidades. Aqui está o pessoal aqui com seus cartazes que tem conteúdo, que nosso corpo adoece, mas a estrutura que deveria cuidar dele está falida, que é o posto. A questão do deslocamento, entendeu? Que pede urgência, que isso não é maratona. E vem aqui, ó, nosso protesto, entendeu? Com o direito do cidadão agir dessa forma. Pedimos apoio à imprensa para que possa divulgar. Estamos solicitando aí a todos os profissionais da imprensa que possam nos ajudar nessa situação. Tá aí, foi feito esse apelo também a toda a imprensa, né? Eu recebi, inclusive, no meu WhatsApp ontem esse cidadão, que até então não conhecia, mas que acredita no nosso trabalho, a quem nós agradecemos, inclusive, né, o contato, acredita no nosso trabalho. Hoje pela manhã encaminhou esse vídeo aqui para o meu WhatsApp pessoal, inclusive, mas que nós atendemos e estamos colocando no ar aí, né? Porque quanto mais a imprensa da cidade mostrar essa situação, mais fácil será de que as autoridades possam enxergar. Até porque nós estamos falando de uma população que é considerada uma população distante, né, do centro. É um bairro chamado de periférico, até porque se nós formos olhar o real sentido de periferia, né, seria bem mais distante. Mas o fato é que por muitas vezes é um bairro esquecido e precisa, logicamente, da ajuda da imprensa. Então, eu quero agradecer aqui também o carinho de todos vocês por estar sempre participando e mandando, como fez esse senhor aí. Um grande abraço para o senhor, tá bom? Que acredita também no trabalho aqui da imprensa, especificamente no trabalho aqui da TVI, no trabalho do blog Cacau News, que é o nosso parceiro aqui também, tá bom? Muito obrigado por sempre lembrar da gente. Gente, na próxima segunda-feira, vem comigo, nós teremos aí o dia de comemoração de emancipação de Itabuna, né? Feriado aqui na cidade. Lembrando que a cidade de Itabuna já está se preparando para esses festejos. Pelo período da manhã nós teremos aqui a missa solene, né? É uma missa que acontece por muitos anos, com participação de diversas autoridades. Inclusive, segundo informações, o governador do estado da Bahia estará aqui também nesta missa. Nós teremos a participação de candidatos, né? Pessoas de expressão a nível nacional. Eu ouvi dizer que o ex-prefeito de Salvador também, o ACM Neto, vai estar por aqui. Ou seja, a questão política também já começou, hein? Já começou. Então nós teremos lá tanto a figura do atual governador, o Jerônimo Rodrigues, como a figura também do ACM Neto, que é um possível candidato ao Palácio de Ondina a partir do ano que vem, né? Eles estarão aí e nós, logicamente, estaremos cobrindo todas essas movimentações que acontecerão lá na segunda-feira,
segunda-feira, feriado aqui em Itabuna. Itabuna completa 115 anos de emancipação política. A nossa cidade, que é uma cidade pujante e que nós queremos tão bem, né? Eu espero que Itabuna avance cada dia mais. É o nosso desejo, é o desejo, logicamente, de todos que moram por aqui, né? E na segunda-feira, essa programação especial, a abertura com missa. Teremos também a inauguração da praça lá de São Caetano, segundo informações da prefeitura, e à noite a festa, né? O povo de Itabuna gosta de festa. O prefeito também gosta de festa, viu, Cássio? O prefeito gosta de festa. Eu acho que daqui da nossa equipe, o único que vai lá para a festa é o Ivan, que é um pé de valsa. O Ivan é pé de valsa. Cadê o Ivan? Eu acho que Ivan é o mais pé de valsa aqui. Eu não vou para a festa, o Cássio não vai também, mas o Ivan eu tenho certeza que vai, né? À noite da segunda-feira também teremos aí uma programação preparada pelo município, que é em comemoração à emancipação aqui de Itabuna, com a participação tanto da banda de forró, né, a Calcinha Preta, como também o Pablo do Arrocha, que vai estar tocando aí para os munícipes de Itabuna. Agora eu gostaria de chamar a atenção aqui também de uma situação, é uma denúncia até que chegou até a gente, em relação ao público evangélico. Eu gostaria de fazer esse adendo aí em relação ao público evangélico, porque nós acabamos de sair de uma festa de grande proporção que é o Itapedro. Atenção aí ao prefeito Augusto Castro, atenção ao Aldo Rebouças da FIC, e o público evangélico até então não está sendo representado. Lembrando que o público evangélico é cidadãos, a boa parte dos cidadãos itabunenses são evangélicos, é uma parcela considerável, são pagadores de impostos. Então, atenção aí o prefeito, atenção ao Aldo Rebouças. Precisamos de um evento aqui também em Itabuna que esteja no calendário oficial do município e que contemple também esse público evangélico, o público católico, né, que muitas vezes acaba não participando desses festejos que acontecem no município. É preciso estar atento a essa questão e cobrar também, porque nós estamos falando de munícipes que pagam seus impostos em dia e precisam também ter esse retorno da mesma proporção, diga-se de passagem também, que é investido em uma grande festa como o Itapedro, como também esta que nós vamos ter na segunda-feira. Ah, Joab, você é contra a festa dessa... Não, não sou contra, pelo contrário, eu sou super a favor ao Itapedro, eu sou super a favor ao festejo de comemoração da cidade, mas desde que também tenha uma baliza em relação a essas questões de festa de cunho religioso. Nós precisamos ter também aí contemplados. Alguém pode dizer, nós já estamos preparando. Beleza, está preparando. Agora a questão é, já estão fazendo do mesmo tamanho? Estão investindo da mesma forma? Porque nós temos aqui milhares de evangélicos no município, volto a dizer. Então é preciso discutir isso aí, tá bom? O que nós vemos muitas vezes é uma disparidade, porque o Itapedro já está no calendário da cidade. Mas será que o Celebra, né, que é chamado aí do município, já está no calendário correto? Porque algumas vezes é feito no mês de junho, outro ano foi feito no mês de dezembro, e aí outro ano vai para outro mês. É preciso organizar isso aí, sentar com as associações, né, de representatividade desse público e organizar, porque é um público que merece respeito e é um público que com certeza merece ser bem tratado também nesta área. Tá aí, né, esta informação, segunda-feira, programação diferenciada aí, e também o nosso pedido, que eu tenho certeza que não é só o meu, né, mas é um pedido de todo um grupo, milhares de cidadãos que professam a sua fé cristã, né? Seja cristão protestante, seja cristão católico, mas que precisam então também desses festejos, que acaba sendo também um momento de culto, um momento de adoração, mas também um momento de entretenimento. Enfim, está aí este pedido e eu espero que as autoridades competentes também nos escutem. Mas vamos seguindo de mais informações. Dessa vez nós vamos falar lá na cidade de Ilhéus, né? Até porque a cidade de Ilhéus é uma cidade que recebe muitos visitantes. Esta é uma informação muito importante, porque após denúncia, a ponte Lomanto Júnior será parcialmente interditada no dia de amanhã. Muita atenção.
Esta ponte que você está vendo aí na imagem, a Prefeitura de Ilhéus, por meio da sua autarquia de transporte e trânsito, a Sutran, e em parceria com a Marinha do Brasil e também a Coelba, realizará então a interdição parcial temporária da ponte Lomanto Júnior no dia de amanhã, na sexta-feira, dia 25. Muita atenção, essa interdição acontecerá a partir das 9 horas da manhã, hein? 9 horas da manhã, e o processo contará então com aquele sistema pare-siga, né? A medida tem como objetivo viabilizar então a retirada de cabos elétricos que estão pendurados e em contato com o rio Cachoeira, oferecendo então um perigo para quem transita por ali, né? A ação também será conduzida de forma coordenada pelos órgãos envolvidos para garantir a segurança dos trabalhadores e também dos transeuntes. Durante a operação, o tráfego de veículos e também de pedestre será interrompido e orientado por agentes do Sutran. A recomendação é de que os motoristas que passam por aí, né, muita atenção, busquem então rotas alternativas até a conclusão do serviço, que deve ocorrer no mesmo dia de amanhã. A Prefeitura também reforça que a interdição é uma medida preventiva e essencial para evitar acidentes e conta com a compreensão de toda a população para a realização do serviço com segurança e também com agilidade. Muito bem, né? Nós sabemos que é algo importante essa retirada aí, ou seja, é uma manutenção dessa ponte e também é algo que está prevenindo, né? Uma prevenção de um acidente. Nós sabemos que tem aí, segundo as informações aqui, alguns cabos que estão até mesmo tocando as águas do rio Cachoeira e que precisam ser retirados. Então, no dia de amanhã, um trabalho conjunto, tanto da Sutran, que é o pessoal que trabalha no trânsito aí da cidade de Ilhéus, como da própria Coelba, que trabalha no sentido da energia elétrica, e também a equipe que trabalha aí no sentido do tráfego, né, do município, estarão então fechando esta via. Quem estará trafegando por ali deverá ter paciência para poder estar passando pela ponte Lomanto Júnior a partir da manhã de amanhã, tá bom? Amanhã, às 9 horas, nós teremos aí então essa interdição. Vale dizer que é uma interdição parcial, tá certo? Uma interdição parcial, não será completa. Então, por isso estou dizendo, tenha paciência, o sistema Sigpare estará funcionando. Caso você não queira ficar esperando ali no Sigpare, pode pegar uma outra alternativa. Qual é a outra alternativa, Joab? Você poderá seguir pela ponte Jorge Amado, a ponte estaiada, diga-se de passagem, né, é a primeira ponte estaiada da Bahia. Ponte estaiada Jorge Amado, seguindo pelo centro da cidade de Ilhéus e entrando ali no fluxo da Zona Sul, o Pontal Zona Sul. Então, tá aí essa informação importante. Amanhã, dia 25, a partir das 9 horas da manhã, ponte Lomanto Júnior, que liga o centro da cidade à Zona Sul, ao Pontal, estará parcialmente interditada. Você que é da cidade de Ilhéus, você que não é de Ilhéus, mas que está sempre por lá transitando, estará por lá. Fique atento a essa informação, porque amanhã teremos essa interdição, tá certo? E por falar em pare-siga interdição, nós temos imagens aí, Cássio, por gentileza, imagens lá de fora, mais especificamente da Avenida Juraci Magalhães, prolongamento para a BR-415, entrada e saída aqui da cidade de Itabuna, onde nós podemos notar também um congestionamento aí nesta via, segundo informações derivado aí exatamente dessa questão do pare-siga, né, que está acontecendo. Então, muita atenção você também que está saindo neste exato momento para a cidade de Ilhéus. Vemos que o fluxo sentido Ilhéus-Itabuna está beleza, mas o fluxo sentido Itabuna-Ilhéus já está mais parado. Então, muita atenção a você que está transitando, quer ir até a cidade de Ilhéus, saia um pouquinho mais cedo para evitar demais transtornos, né? Até o trânsito também está bem parado aí, ó. Pode observar que todo o prolongamento já começa a congestionar. Isso se dá exatamente por esse sistema de pare-siga. Volta e meia nós estamos tendo aí essa questão das obras de integração aí da nova BA, né, e acabam utilizando esse sistema pare-siga. Podemos observar também aqui o tempo, né, as nuvens carregadas aqui no nosso município de Itabuna. Você vê aí
ao fundo as nuvens carregadas, né? Então, isso é muito importante também para você que está se deslocando, a questão da chuva, a pista fica mais molhada, fica mais escorregadia. Muita atenção, hein? Muita atenção a todos vocês. Se for viajar agora à noite, sentido a cidade de Ilhéus, ou se estiver saindo de Ilhéus para Itabuna, saia um pouquinho mais cedo, tá bom? Venha devagar, venha com atenção para evitar ter mais transtornos aí. Esta informação que nós estamos passando agora de momento para vocês, tá certo? Vamos seguindo então agora com mais informações, vem comigo, desta vez nós vamos falar sobre a PRF, que apreendeu aí cerca de 400 quilos de maconha durante uma fiscalização na cidade de Jequié, isso mesmo, na cidade de Jequié, isso aconteceu na tarde do dia de ontem, não, na tarde de hoje, né, na tarde de hoje, dia 24, a Polícia Rodoviária Federal acabou apreendendo aí cerca de 400 quilos de maconha durante a fiscalização, isso lá na BR-116 no município de Jequié, como já foi dito por aqui, né? A apreensão ocorreu então por volta das 16 horas e 30 minutos, agora por 16 horas e 30 minutos, isso no quilômetro 677 lá da rodovia, quando os policiais deram então ordem de parada a um veículo com 2 ocupantes, né? Vejam bem, inicialmente o que acontece, o condutor ele demonstrou que atenderia a ordem dos policiais, mas em seguida ele acabou realizando então uma manobra brusca e fugiu em alta velocidade. Aí ele se entregou. No momento em que ele reagiu de forma brusca, aí ele se entregou com certeza. Então, após cerca de 1 quilômetro de acompanhamento tático, o veículo foi então abordado, né? E os cidadãos acabaram fugindo por uma área de matagal. Os 2 ocupantes então conseguiram fugir, como eu disse então, e não foram localizados. A polícia não conseguiu então localizar. Mas no interior do veículo, os policiais então encontraram 441 tabletes de maconha com peso estimado, como já dissemos aqui, em 400 quilos. Né? E durante a fiscalização também foi constatado que o automóvel portava placas clonadas. Olha que absurdo aí, era totalmente irregular, né? Placas clonadas, e possuía também registros de furto dotados desde fevereiro deste ano, isso lá na cidade de Porto Alegre, lá no finalzinho do Brasil, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, né? Esse carro tinha sido roubado em fevereiro e já estava com placa clonada aqui no nosso estado, pertinho da gente, na região sudoeste, na cidade de Jequié. O veículo e a droga foram então encaminhados à delegacia da Polícia Civil da cidade de Jequié, que dará então continuidade às investigações. Isso aconteceu na tarde de hoje, dia 24 de julho, onde a Polícia Rodoviária Federal realiza, logicamente, um bom trabalho por todo o Brasil, e observaram 2 cidadãos fora da lei, diga-se de passagem, em atitude suspeita. Quando eles foram então abordar, esse cidadão aí se entregou totalmente, né? Saiu fugindo e conseguiram ainda andar por cerca de 1 quilômetro, abandonando então o veículo, né? Tomando rumo ignorado esses 2 indivíduos, e então a polícia acabou apreendendo o carro e apreendendo também toda a droga que estava no interior desse veículo. Esse veículo, mais uma vez dizendo, que foi apreendido, ele estava com registro de roubo lá no Rio Grande do Sul. Estava já aqui no Nordeste. Da região sul para cá, meu irmão, são muitos quilômetros. Então rodaram bastante até chegar aqui, né, com essa placa clonada, com esse veículo roubado. Né? Mas a casa caiu para esses indivíduos aí, que agora ficaram sem a carga e sem o carro que foi roubado e que conseguiu ser recuperado exatamente por esse belíssimo trabalho dos nossos agentes da Polícia Rodoviária Federal aqui da nossa Bahia. Parabéns a esses agentes que diariamente estão aí nas estradas do nosso país, colocando até mesmo a vida em risco e sempre prestando esse belíssimo trabalho. A Polícia Rodoviária Federal, que também é uma polícia preventiva, né, porque previne muitos acidentes no momento em que para veículos que estão fazendo manobras erradas, né, não estão obedecendo às leis do trânsito, eles previnem. Quando ele multa ali aquela pessoa, a pessoa, segura, né? Prevenção de acidentes. E também trabalha de forma ostensiva, que é exatamente nesse momento, na repreensão, como nós acabamos de ver aí, ao tráfico de drogas. Então, parabéns a todos vocês, tá bom?
E a gente, nós vamos ao break, já nós retornamos com mais informações. Não saia daí, eu volto já já. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. De volta com o nosso TV News, segunda edição, com muita informação para você até às 19 horas, hein? Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, muito obrigado pela sua companhia, Ivan, muito obrigado. O Ivan, que é o nosso produtor aqui e sempre brilhantemente nos acompanha também nessas questões dos acontecimentos aqui na cidade de Itabuna. Você que nos acompanha também pelo YouTube, muito obrigado. A você que nos acompanha dos diversos cantos desta cidade, desta região. Uma programação diversificada e também uma audiência comprovada. Muito obrigado, tá certo? Vamos seguindo então com informações e desta vez nós vamos falar aí de uma informação nacional, mas que é aqui também da nossa região. Vamos falar sobre o ministro Renan Filho, que anunciou então aí cerca de 104,7 milhões de reais para as obras emergenciais na ponte sobre o rio Jequitinhonha. É o desenrolar então aí dessa questão da ponte sobre o rio Jequitinhonha, que já vem se desenrolando desde o início do ano. Esta ponte, que vale a pena dizer, esta ponte que está parcialmente interditada, né? Esse sentido Sigpare, e lá também com a Polícia Rodoviária Federal fazendo então toda esta fiscalização para que carros maiores não passem. E hoje pela manhã, com participação aí do governador Jerônimo, como vocês podem ver, esta foi uma reunião online, né? Eu vejo aqui também o prefeito de Itapebi, Zambotelho, que esteve também nesta reunião, está aí nesta imagem, e também a participação, como dissemos aqui, do ministro Renan Filho, ele que é o ministro dos transportes deste governo, o governo do presidente Lula. O fato é que o governador Jerônimo, ele participou no dia de hoje desta reunião virtual com o ministro dos transportes, Renan Filho, e também o ministro Rui Costa, né? Estava presente também nesta reunião, que é o ministro da Casa Civil. Tudo isso para oficializar, a assinatura da ordem de serviço que marca então o início das obras emergenciais da construção de uma nova ponte sobre o rio Jequitinhonha, ponte esta que faz parte da BR-101, essa importante BR que corta todo o Brasil e também corta lá o município de Itapebi, aqui no nosso sul da Bahia, né? O investimento será de cerca de 104,78 milhões e contempla tanto o reforço paliativo, que é o que nós estamos precisando agora, desse reforço paliativo da ponte atual, que teve então seu tráfego interditado desde maio deste ano, né? Como também a elaboração dos projetos de engenharia e construção de uma nova ponte para a travessia do lado de lá para o lado de cá, ou de cá para lá, enfim, né? Do lado da ponte atual. O fato é, durante o ato da assinatura, o ministro Renan Filho destacou que a obra será então iniciada imediatamente. Nós estaremos acompanhando aqui de fato, porque já é uma promessa bem antiga, né? O nosso jornalismo estará acompanhando de fato aqui esta assinatura. A assinatura foi hoje, melhor dizendo, mas o início dessas obras, que segundo o ministro será imediata, então nós estaremos acompanhando por aqui, né? E também
a entrega da nova ponte, segundo o ministro, palavras do ministro, será entregue a partir do ano que vem, 2026, que está próximo, nós já estamos no mês 7, né? Eu espero que essa promessa seja cumprida. Ele disse o seguinte, olha, abre aspas, agradeço ao ministro Rui Costa, que na Casa Civil tem garantido as condições necessárias para que o Ministério dos Transportes possa atuar com agilidade na busca de soluções para os problemas de todo o nosso Brasil, né? Problemas enfrentados devido à falta de manutenção. O teto de gastos reduziu muito os investimentos no país ao longo dos últimos anos e agora estamos então retomando esses investimentos. Precisamos, ao mesmo tempo, fazer obras novas e corrigir o que deixou de receber investimentos no passado, diz aí o ministro Renan Filho, que é o ministro o ministro dos Transportes aqui no nosso país, né, onde também está subordinada ao seu ministério o DENIT, que é aí regido pelo diretor, o senhor Fabrício, né. A nova ponte, vale a pena dizer, terá cerca de 510 metros de extensão e faixas duplicadas, a drenagem, bem como sinalização e construção de obras de áreas especiais, né, que englobam então a estrutura, a mesoestrutura e a superestrutura. É uma linguagem mais técnica, logicamente que as pessoas que são aí da área da engenharia irão entender toda esta linguagem, mas o fato foi liberado e anunciado no dia de hoje através de uma reunião online entre as autoridades, governador do estado da Bahia, ministro da Casa Civil, ministro dos Transportes, prefeitos, né, o prefeito Zambotelho também participou desta assinatura, desta liberação de cerca de mais de 104,7 milhões de reais, exatamente para este paliativo desta ponte e também a construção de uma nova ponte. Estamos aqui de olhos bem abertos para esta questão. Nós estamos falando de uma importante ponte que corta aí o Rio Jequitinhonha e liga, né, faz a ligação da BR-101, precisa dessa atenção. Já não é mais do que esperada. Nós falamos disso desde o mês de maio. Desde quando inauguramos aqui a segunda edição do TV News, que nós vemos acompanhando essa situação que já vinha se arrastando desde o início do ano. Então, nós estamos falando de uma importante ponte, essa passagem que trouxe transtornos, essa interdição que trouxe transtornos, não só aos moradores ali da cidade de Itapebi, mas de outras cidades da região e todos que trafegam ali pela 101, né, elevando os custos, então, das cargas, enfim, muitos outros transtornos. Para quem trabalha também na questão do transporte de pessoas, né, as empresas tiveram que fazer esse reajuste, até porque o desvio é uma quilometragem maior, né, gasta-se mais combustível, enfim, são diversos transtornos que foram causados exatamente por esta questão aí da interdição da ponte, inicialmente de forma total e agora de forma parcial, né? Ainda bem que está funcionando de forma parcial, pelo menos as pessoas que precisam trafegar ali com seu carro de porte pequeno não são tão atingidas, mas ainda tem esse transtorno em relação à questão de caminhões, em relação à questão de ônibus, que até então não se tem aí uma data, uma previsão para que esses tipos de veículos retornem então a transitar sobre esta ponte, né? Mas está aí o fato, esperamos que dentro em breve possamos ter então esses paliativos, os ônibus comecem a rodar por lá também, os carros e também a construção, que segundo a informação irá ser concluída no próximo ano de 2026, que vou dizer mais uma vez, já está batendo nas portas. O ano de 2026 já está chegando. Nós estamos aqui no finalzinho já do mês de julho, agosto já está se preparando para entrar, enfim, né? Daqui a pouquinho já é 2026, viu, minha gente? Não pense que está longe não, porque o tempo está passando muito rápido, rápido demais, né? Mas está aí essa informação, esperamos que dentro em breve tenhamos novas informações e boas informações, né? Nós temos lá inclusive o nosso correspondente, o Ramiro Lobo, que volta e meia sempre traz informação desta situação para a gente, e eu tenho certeza que ele estará também sempre aí atento a tudo que estará acontecendo
por lá, né? Lembrando que aqui na nossa Bahia, a BR-101 desempenha esse papel fundamental no turismo também, né? Ao facilitar, então, o acesso a diversas praias de cidades litorâneas e pontos turísticos ao longo de todo o trajeto, né? Além disso, as obras realizadas beneficiarão, vale a pena dizer sobre isso, diretamente o escoamento da produção industrial, incluindo fábricas de grande porte e também plantações de eucalipto lá no nosso extremo sul da nossa Bahia, né? Para então as indústrias que ficam mais ao norte, a exemplo da região de Feira de Santana e de Alagoinhas, né? Essas indústrias que ficam lá dependem então desse trânsito, desse escoamento que passa logicamente por essa importante ponte, por essa importante BR, que é a BR-101. Vem com a gente, vamos seguindo com mais informações por aqui. Desta vez nós vamos falar agora sobre esse ressarcimento do INSS, minha gente. Muita atenção para essa informação, porque os aposentados, tem muito aposentado aí que está decepcionado com essa situação e não é brincadeira, não é para menos. Por que estão decepcionados? Nós vamos falar aqui agora porque esses aposentados e pensionistas que tiveram então esses descontos indevidos realizados aí por entidades associativistas do Instituto Nacional do Seguro Social, que é o INSS, começaram então agora a receber desde o dia de hoje, né, desta quinta-feira, dia 24, o valor do ressarcimento acordado. Segundo o portal à Tarde, que é parceiro aqui do nosso TVI News, que esteve em uma das agências do Correio lá na cidade de Salvador, onde beneficiários afirmaram não estar satisfeitos com o valor do determinado no acordo, né? O aposentado, por exemplo, o senhor José Santos, que foi entrevistado pela equipe do Jornal à Tarde, de 67 anos, foi então até a agência localizada lá no bairro do Comércio, na capital baiana, onde então aceitou o acordo, mas disse estar insatisfeito com o valor estabelecido. Ele afirmou que já está com um advogado para avaliar a possibilidade de entrar na justiça e tentar rever então o montante de forma definitiva. Ele disse o seguinte, abre aspas, hoje saiu o valor e disseram que vou depositar em minha conta. Eu não concordo, mas o outro jeito é a gente que vai deixar aí, né? Não tem outro jeito, eu não posso deixar aí, é o que afirma aí o senhor José, né? Então eu optei por pegar, só que eu estou com o advogado, ele disse o seguinte, eu estou com o advogado também, né? Porque foram várias entidades que realizaram então esse desconto nas minhas contas. Então, aí, neste caso, o advogado também está com ação contra o INSS, explicou o seu José, que não está satisfeito, segundo o nosso colega aqui do Alerta Cidade, né? Está na bronca. O Benito sempre fala essa palavra aqui, está na bronca, né? Já também um outro aposentado, o senhor Cícero, de 76 anos, também afirmou que havia contratado um advogado para entrar com essa ação contra o INSS devido, então, a esses descontos que foram feitos de forma indevida, mas afirmou também que quando soube da possibilidade do acordo, optou por não entrar na justiça, por acreditar que era uma possibilidade mais rápida, né? Segundo a advogada a doutora Nívia Guirra, que é especialista em direito previdenciário, ainda é muito precoce dizer que é possível ingressar na justiça após fazer o acordo e não concordar com o valor. Ela disse o seguinte, porque para isso a gente precisa ver como é que a justiça vai interpretar então a adesão ao acordo e o governo está colocando, afirmou então a advogada, né? Ela que é especialista, alerta também que ao aderir ao acordo, isso é muito importante, essa informação, o beneficiário pode então abrir mão do direito de acionar a justiça. Então, quando você adere ao acordo, você está dizendo, olha, eu não vou mais acionar a justiça, até porque eu estou fazendo esse acordo. Não faz sentido você fazer um acordo e depois entrar na justiça. Ou seja, no momento que você fala, eu estou de acordo a receber este valor que os senhores estão estipulando, eu estou falando, olha, eu estou abrindo mão de ir até pelos meios judiciais para receber este valor que foi retirado, né? O fato é, minha gente, que os nossos aposentados, que sua maioria são pessoas idosas, pessoas humildes e que muitas vezes precisam de um auxílio de terceiros, estão aí, mais uma vez, sendo lesados pela segunda vez. Porque nós estamos vendo aí
Por exemplo, eu sei de um caso de um senhor que era descontado desde o ano de 2019. Nós sabemos que não estão sendo levados em consideração o ano de 2019, mas a partir do ano de 2020, nesse acordo, segundo informações, mas era descontado então de forma indevida desde o ano de 2019 da conta desse senhor, cerca de R$40. E agora, quando ele foi olhar com essa ideia do acordo, Ivan, o acordo, ele era um acordo de menos de... Ele ia receber aí cerca de 300 e poucos reais. Ou seja, não ressarciu nem 10% do valor que de fato ele teria direito. Então fica aqui a pergunta para os senhores aí do INSS, do Instituto Nacional da Seguridade Social, qual é esse tipo de acordo? Será que eles estão achando que os nossos idosos, será que eles estão pensando que os nossos idosos e pensionistas, o que eles estão pensando? Não quero nem adjetivar aqui, porque já começa pela forma que está sendo feito esta situação para o acordo. Nós temos em todo o Brasil agências do INSS, bem como também agências do Correio. Ah, Joab, nós temos mais agências dos Correios. Beleza. É uma coisa que eu não entendo, Ivan. O porquê os Correios estão fazendo o papel que é do INSS. É entendível só por um lado, pela quantidade de agências. Mas por outro lado, por que as agências do INSS não estão atendendo nesse sentido, encaminharam para os Correios? Eu mesmo estive lá, com meu pai que é idoso, passei 2 horas na fila. 2 horas. Agora você imagine, uma pessoa idosa, com problemas de saúde, que é o quadro da maioria dos idosos aposentados, com problemas de saúde, passar 2 horas numa fila, para quando chegar na boca do atendimento, como dizem por aí, no dito popular, receber apenas R$300, R$200, cento e poucos reais, sendo que esses descontos indevidos já vinham sendo feitos há mais de 4 anos. Vocês estão de brincadeira com o povo. Não é possível um negócio desse. E eu quero saber onde está a justiça desse país. Porque como é que nós vamos acreditar que o nosso país é um país honesto, é um país que respeita os seus idosos, pessoas que trabalharam durante anos para sustentar esta nação, se nós tratamos desta forma os nossos idosos? Já não basta o que foi retirado deles de forma indevida. Eu estou falando de cidadãos que dependem unicamente desses valores para comprar o pão, para comprar o remédio, para fazer os tratamentos necessários. Minha gente, não é possível. Nós ficamos indignados com essa situação. E está aqui o retrato. Somente nessa reportagem aqui do Jornal à Tarde, nós vemos, pelo menos aqui, 2 senhores, um senhor e uma senhora, trabalharam a vida toda e quando é agora, se deparam com essa situação. E aí eles lançam, venham fazer o acordo. O pessoal pensa, rapaz, eu vou fazer o acordo aqui porque vai ser mais rápido. Quando chega lá, me desculpem, mas a palavra é uma mixaria. Por quê? Porque o desconto indevido foi um grande montante. Né? E o que eu fico observando também é o silêncio de muita gente boa por aí. Já dizia um pensador por aí, né? O que eu tenho medo não é do grito dos terríveis, mas é o silêncio dos bons. Ou seja, minha gente, está na hora do nosso país acordar e cobrar de fato os direitos dessas pessoas. Clamar pelos órfãos, clamar pelas viúvas, clamar pelos aposentados, pelos pensionistas que precisam de respeito. Respeitem os nossos aposentados, respeitem os nossos pensionistas. Eu fico chateado com a situação como essa. Eu não gosto de ver injustiça e de fato isso aqui é uma injustiça que tem acontecido no nosso país, debaixo do nosso nariz. Tomem vergonha. Isso é a verdade e eu tenho certeza que o nosso país só será um país considerado correto quando nós também começarmos a aprender a votar. Porque isso tudo que tem acontecido aí é com conivência do nosso Congresso Nacional. Ano que vem nós temos aí eleição.
Novamente, renovação de 2/3 do Congresso, do Senado e também renovação dos deputados. E vamos ver, né, se nós vamos aprender a votar aí, porque sinceramente, não podemos continuar como estamos. O fato é, não podemos continuar como estamos. Eu não estou aqui levantando bandeira nem para A e nem para B. O fato é, não podemos continuar como estamos e eu tenho certeza que o senhor e a senhora sabem disso. Tá bom? Desculpem o desabafo. Mas vamos continuando aqui com mais informação. Rapaz, vou parafrasear aqui meu amigo lá da rádio, o Ufa, né? Ufa, falei exatamente o que estava pensando. Porque não é possível. Não é possível uma situação como essa, né? Um abraço, inclusive, para todos os idosos, idosas, aposentados e pensionistas que nos acompanham por aqui. Vamos seguindo com informações, a informação por aqui não para. A nossa polícia aqui da nossa Bahia, segundo o anuário de 2024, é a polícia que mais mata em todo o Brasil, hein? Isso pelo 3º ano seguido, aponta aí o anuário de segurança pública de 2024, né? 1 a cada 4 homicídios aqui na Bahia foram então cometidos por policiais em 2024. Isto é o que aponta o anuário de segurança pública daquele ano, né? E do Fórum Brasileiro de Segurança. Divulgado então nesta quinta-feira, foi divulgado no dia de hoje. Quentinho aí essa informação, hein? Em números absolutos, a Polícia Baiana foi a que mais matou entre os estados brasileiros no ano passado, no ano de 2024, né? Registrando então cerca de 1.556 homicídios, exatos 1.556 homicídios, liderando então a estatística pelo 3º ano consecutivo. O dado então representa uma queda de 8,6% em relação ao ano passado, quando foi reportado cerca de 1.700 casos. Em média, a Polícia Baiana foi considerada a segunda mais letal do Brasil, com cerca de 10,5 homicídios cometidos por policiais a cada 100 mil habitantes, né? O Amapá ocupa então a liderança de letalidade proporcional, viu, gente? Proporcional, é isso que nós estamos dizendo aqui, porque de forma absoluta a Bahia é a que mais mata, mas proporcionalmente o Amapá ocupa então aí a liderança da letalidade, com cerca de 17,1 homicídios a cada 100 mil habitantes ao longo do ano de 2024, né? No recorte, a polícia amapaense foi então responsável por 1 a cada 3 homicídios no estado. A nível Brasil, foram então registrados cerca de 6.243 pessoas mortas em decorrência de intervenção de policiais militares e civis que estão na ativa, tanto em serviço quanto também fora dele, né? O número representa então uma redução, aí eu estou falando de números de 2024 comparado a 2023, já que 2025 ainda não fechou, né? Então nós estamos falando de 24 comparado a 2023, né? O número representa, como vinha dizendo então aqui, uma redução de cerca de 3,1% na comparação com o ano de 2023. Um detalhe é que as pessoas negras, olha, esse detalhe é importante, que compreendem a soma de pessoas pretas e pardas, correspondem a exato, sabe quanto, Ivan? Isso aqui, esse dado é importantíssimo e chega a deixar o queixo caído. Cerca de 82% das vítimas, um número altíssimo, 82% das vítimas de letalidades policial em todo o Brasil no ano de 2024. Pessoas negras, né? Que a compreensão aí de pretos e pardos são somados 82% dessas pessoas que foram mortas, né? Conforme o levantamento, o risco de uma pessoa negra ser morta pelas forças de segurança é 3,5 vezes maior do que de uma pessoa branca. Ainda segundo o anuário, as mortes decorrentes então de intervenção policial corresponde à soma de vítimas de homicídios doloso, além de latrocínio, lesão corporal seguida de morte e mortes decorrentes de intervenções policiais em serviço e, como já dissemos, também fora do serviço, né? Em alguns casos, as mortes decorrentes de intervenções policiais são contabilizadas dentro dos homicídios dolosos. Tá aí essa informação. Segundo este anuário do ano de 2024, que faz uma comparação com o anuário de 2023 em relação às mortes, né, a letalidade da Polícia Militar de nossa Bahia. Nós sabemos que isso não só aqui na Bahia, mas a nível Brasil, existem os excessos por parte dos agentes.
o que não é uma regra, né? Nós temos aí a nossa polícia militar do nosso estado, a polícia centenária, a quem nós respeitamos e muito, os guerreiros e guerreiras que fazem o seu trabalho. Logicamente também nós temos aqueles em todas as instituições que são consideradas as laranjas podres, não é isso? As laranjas podres que acabam destoando dos demais da corporação. Mas o fato está aí, os números estão aí, e o que eu gostaria de anunciar e chamar a atenção em relação à questão das pessoas negras, né? Nós sabemos que essa é uma questão histórica. Eu sou um negro, eu posso dizer exatamente isso, é uma questão histórica de lá atrás. A princesa Isabel, no momento em que ela assinou essa lei de liberdade, né? A liberdade dos negros, nós sabemos que não existia nenhum plano de assistência a esses agora ex-escravos. Os escravos ficaram aí, como dizem no popular, alolé, né? Ou seja, foram se formulando no sentido, não existia profissionalização desse pessoal, né? Não existia moradia digna, enfim, nada, não eram tidos como cidadãos daquela época, o que logicamente resultou em muitas favelas, em muitos guetos, e também nessa questão, né, da pouca instrução e logicamente a marginalização do povo negro. É algo que a história explica exatamente isso e, consequentemente, também o ingresso de muitos desses, né, filhos e filhas, enfim, a criminalidade que só vem crescendo de lá para cá. Logicamente que isso também tem uma relação, existe um cruzamento em relação a essa questão, mas também, também não justifica 100%, até porque nós sabemos que existe, né, existe esse déficit em relação ao Estado para com o povo negro, mas também existe aquela questão, né? Eu sou negro, eu estou aqui na apresentação do programa, como muitas outras pessoas que venceram na vida e escolheram outro caminho. Então eu também não quero aqui ficar fazendo defesa, porque eu sou negro, eu sou coitadinho, né? Desde lá de trás, enfim, não. Quem quer vencer na vida, mesmo com as dificuldades, vai andar pelo caminho correto. Eu tenho certeza que muitos desses números aqui são crianças, adolescentes, jovens, que se veredaram, inclusive, pelo mundo do crime. Que eu sempre tenho dito aqui, que o mundo do crime só tem 2 caminhos. Eu acredito que o Cássio e o Ivan aqui já sabem os 2 caminhos que a gente sempre fala qual é. Qual é, Ivan? Eu tenho certeza que o Ivan já sabe aqui. Né? É o quê? É a prisão, ele está fazendo aqui o sinal, é a prisão e o caixão, né? Então só tem esses 2 caminhos, infelizmente, caso você não saia do mundo do crime. E aqui eu gostaria mais uma vez de fazer este apelo e abrir o olho de você que é jovem, você que vive aí na periferia aqui da nossa cidade, das cidades brasileiras e baianas. Gente, vamos acordar, nós somos jovens, nós temos diversas possibilidades. Não caia nesse papo de enganação aí que você é o cara porque você está com a arma, com a quadrada aqui do lado, trabalhando para o criminoso, né, praticando crimes, enfim. Vamos estudar, vamos para o caminho do bem, o caminho de Deus, enfim. Esse é o caminho, tá bom? Vai pelo conselho do bem, o caminho de Deus, o caminho de vida. É esse o conselho que eu deixo para você. Mas o fato é, voltando ao nosso assunto central, o segundo anuário de 2024, a nossa polícia aqui, em números absolutos, é a polícia que mais mata pelo 3º ano consecutivo, né? Eu sei que isso aí gera, logicamente, a discussão, né, tanto para a Secretaria de Segurança Pública, como para defensores aí de algumas causas, mas precisamos, então, cada vez mais sentar, né, observar o que tem causado essa questão e, logicamente, tentar, né, reduzir. Eu não estou aqui para defender e dizer que a polícia tem que entrar nas operações oferecendo um buquê de flores para ser ninguém, não. Não é isso, mas também deve-se discutir essa situação, porque nós também sabemos que dentro desses números existem uns excessos, como eu comecei dizendo no início desta fala. É uma situação um pouco complexa, mas eu acredito que pode ser, sim, resolvida, tá bom? Vamos seguindo então com o nosso programa. Daqui a pouquinho nós estaremos de volta com mais informação para você. Não saia daí, o TV News volta já já. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana.
Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Entretenimento, memória e poesia. Defesa do consumidor. Comportamento. Utilidade pública. Musical. Direitos e inclusão. Tecnologia. Notícias. Política. Opinião. É TV Cabo, é streaming, é YouTube, é Instagram, é Facebook. É o início de um novo caminho. É você seguindo, é você assistindo. Somos a TVI. Há 20 anos contando sua história. Somos a informação. Chega até você. Somos a boa notícia. Somos mensageiros da alegria. Eu, ele, Nós, vós, eles. Somos um por todos. E todos somos um. somos um veículo conduzindo Amor e emoção. sobrevivemos. As dificuldades, tempestades e obstáculos Em nossa existência. Somos a resistência. Nós somos cabeças que pensam, que analisam. que formam opiniões. Quem nos assiste compreende. Porque também é a cabeça que reflete e que processa. Somos a TVI. Há 20 anos, Falando para quem pensa. pense na gente. Pensa na TVI, única emissora de TV por assinatura do Norte e Nordeste do Brasil. De volta com o nosso TV News, segunda edição, até às 19 horas para você, hein? Olha, amanhã é nossa sexta-feira, sexta-feira cultural, você não pode perder. Gostaria até que de lembrar, nós estaremos recebendo um artista aqui da terra, forrozeiro, para quem gosta de forró, assim como meu amigo Ivan aqui. Nós estaremos recebendo aqui o Andinho Brito, um programa muito bom, né? O Andinho, ele que já é conhecido aqui da nossa região e também lá do sudoeste da Bahia, região ali de Piauí, Batã, enfim, né? Estará conosco aqui, alegrando a nossa sexta-feira cultural. Você não pode perder, hein? Amanhã, Andinho Brito aqui no nosso TV News, segunda edição. Vamos seguindo com mais informações. A informação por aqui não para e dessa vez nós vamos falar sobre perfumes de origem. Muita atenção essa informação a você aqui que gosta de andar muito bem perfumado, mas que muitas vezes também vai fazer aquela pechincha, né? Nem sempre o mais barato é o melhor. Tenho certeza, quanto mais caro é o melhor, né? Isso aí, sem dúvidas. Mas o fato é que perfumes de origem duvidosas estavam sendo vendidos aqui na nossa cidade de Itabuna, hein? Olha, cerca de 600 vidros de perfume de origem duvidosa, por não apresentar então esse registro que é necessário, um registro da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, foram então apreendidos durante uma operação realizada por fiscais da Divisão da Vigilância Sanitária aqui do nosso município, né? Ligada à Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Itabuna. Os fiscais foram então até o estabelecimento que comercializa produtos importados após uma denúncia anônima de ter sido que foi formalizada aí na ouvidoria do nosso município, né? E de acordo com a coordenadora da Vigilância Sanitária, a senhora Ieda Lomes da Silva, os perfumes inicialmente considerados de origem duvidosa foram então apreendidos por não apresentarem registro, como já dissemos aqui, na Agência Nacional, né? A Vigilância Sanitária, a Anvisa, além também da ausência do número de lote e também erro na formulação da data de fabricação, que é muito importante, sabemos quando o produto vai vencer, né? Então tá aí. Olha, de acordo então aí com
a responsável pela divisão da vigilância sanitária, ela disse o seguinte, abre aspas, não é a nossa competência investigar falsificação, mas diante da ausência do registro da Anvisa, que é responsável por regular e fiscalizar de modo a garantir a segurança, né? Nós também realizamos o nosso trabalho, né? Também repassamos o caso para a Polícia Civil, a quem compete então investigar a origem desses produtos, né? No alvará do estabelecimento não consta então autorização para vender esses produtos. A venda foi então suspensa até que se adeque ao material apreendido, né, que será então incinerado justamente por ser de origem duvidosa, acrescentou aqui a responsável, a coordenadora da divisão então da vigilância sanitária aqui do nosso município. O fato é, esses produtos foram apreendidos, como já dissemos, origem duvidosa, quer dizer, o produto ele é vendido de forma mais barata, e aqui eu estou falando, eu acredito que todo mundo aqui já está entendendo, né? Quais são as lojas? São aquelas lojas que vendem mais barato, chamada loja, né, de 10, loja de 15, loja de 20, 25 reais por aí, que fica aqui no nosso centro da nossa cidade de Itabuna, e diga-se de passagem, não só em Itabuna, mas Ilhéus também, os grandes centros das cidades aqui já estão cheios, né, desse tipo de lojas que vendem importados e com preço mais barato, né? E lá eles estavam comercializando também esse produto que nós estamos vendo nas imagens aí, que é exatamente os produtos, esses perfumes de origem duvidosa. O que eu gostaria de dizer aqui é exatamente a você que gosta, logicamente, de andar bem perfumado. Eu particularmente gosto, olha, estou aqui cheiroso, né? O Cássio sabe, porque pode sentir o cheiro aqui. Se a televisão tivesse cheiro, você sentiria aí provavelmente o nosso cheiro daqui. Mas isso é normal, todo mundo gosta de andar bem perfumado, mas muita atenção no momento em que você for adquirir o seu perfume. Nós sabemos que muita gente também gosta de comprar perfumes importados e quando tem a oportunidade às vezes de comprar em um valor mais em conta, acaba comprando, que é esse caso aí, que muitas vezes são réplicas, enfim. Mas tenham cuidado, porque nem sempre, como não tem o selo da Anvisa, né, são mais baratos, mas não tem o selo da Anvisa, isso pode trazer um dano para a sua saúde, para a sua pele, né? Então esse é o trabalho exatamente da vigilância sanitária, evitar que situações como essa possam acontecer, irritação na pele, intoxicação por parte exatamente desses perfumes de origem duvidosa, que, volto a dizer, foram apreendidos aqui em Itabuna, no centro da nossa cidade, e que não possuíam nem o número de lote, não possuía número de série, não possuía a questão da validade, né, que é muito importante em relação ao produto, ou seja, já estava demonstrando ali que não são produtos originais, são réplicas e que precisam então aí de toda essa regulamentação, seguir essa regulamentação para serem então comercializados, né? Sem falar de que a empresa, a própria loja, não tinha autorização para essa venda, já que o alvará desta loja também não continha aí o chamado KNAI, né, que é exatamente essa atividade para que eles comercializassem produtos cosméticos que estavam sendo comercializados por lá. O fato é, está aí a importância desta divisão, a divisão da vigilância sanitária, no sentido também desta prevenção, né? Prevenção que é importantíssima, prevenção contra a questão de intoxicação, volto a dizer, contra a questão também de irritação, né? Enfim, da saúde das pessoas que estariam então ali utilizando esse perfume. E a você que gosta de comprar o perfume mais em conta, né? Muita atenção, muito cuidado. Às vezes o perfume custa lá, o perfume, o Cássio está dizendo que compra então uma Alfazema, né? Vou fazer propaganda do Alfazema aqui, né, Cássio? Mas pelo menos, mas a gente tem lá um perfume que custa cerca de R$200, por exemplo, né? E aí você vai no centro da cidade e compra o perfume por R$20. Quer dizer, 10% do valor do original, e você vai lá e compra achando que não vai fazer mal, né? Então são situações que muitas vezes as pessoas acabam usando aí o termo popular, forçando a barra, né? Sabemos que ali não é original e que pode causar, então, esses problemas. Então, não vamos estimular esse comércio, porque, primeiro, nós temos que pensar na nossa saúde. E dizer aqui, né, parabéns, de verdade, a toda a vigilância sanitária do nosso
município, que tem desenvolvido um excelente trabalho nesse sentido da fiscalização. E também lembrar, gente, da importância da denúncia. Veja, uma denúncia anônima na ouvidoria do município levou então à apreensão desta carga. Levou à apreensão dessa carga, né, que poderia fazer mal para as pessoas. Então, a sua denúncia, ela é importantíssima. Olha, como eu posso denunciar? Entre lá no site do município. Lá existe um link exatamente para a ouvidoria do município, tanto para questões internas, serviços que são prestados pelo setor público aqui do nosso município, como também para questões como essa. Você pode digitar lá o seu texto, né? Olha, em loja tal, produto assim está sendo vencido de forma vencida, né? Sendo vendido de forma fora da data de vencimento. Enfim, como é o caso de cosméticos aqui, sem o número de lote, você pode fazer essa denúncia, que eu tenho certeza que a equipe da vigilância estará atenta à denúncia, estará checando e, se for o caso, apreendendo então a carga, que foi esse caso que aconteceu aqui na nossa cidade de Itabuna. Foram apreendidos cerca de 600 vidros, muito, hein? Uma carga grande, 600 vidros, então, de perfume de origem duvidosa, tá certo? Esta é a informação. Mais uma vez, parabéns a toda a divisão aí da Vigilância Sanitária do nosso município, ligado então à Secretaria de Saúde do nosso município. Vamos seguindo com mais informações e dessa vez nós vamos falar porque são mais de 4 bilhões para o Plano Safra este ano aqui na nossa Bahia, hein? É um número vultuoso, mais de 4 bilhões para o Plano Safra este ano em toda a Bahia. O fortalecimento, então, da agricultura familiar em nossa Bahia inicia um novo capítulo a partir desta semana. O governo do estado, em parceria com o governo federal, lançou, então, lá no Parque de Exposições, na nossa capital, em Salvador, o Plano Safra Bahia 2025-2026, o maior da história, diga-se de passagem, hein? Com investimento, então, de 4,3 bilhões para o estado, a iniciativa incluiu, então, ampliação de crédito, bem como incentivo à produção sustentável e o fortalecimento das políticas voltadas ao campo. Durante o lançamento do programa, o governador Jerônimo, a quem você vê aí nas imagens, né, juntamente com produtores rurais, enfim, com deputados federais também, né, destacou o aumento do ticket médio para o agricultor baiano, que em 2023 era de cerca de R$12 mil, né? Passamos para 13 e queremos botar 15, diz aí o governador. Então nós estamos criando uma cultura de crédito aqui para que o agricultor possa pegar o dinheiro emprestado do Pronaf, que tem um desconto de juros muito bom e tem um prazo de carência muito bom também, né? Dá tempo a ele produzir para pagar sua conta, tomar outro empréstimo e assim a roda da economia vai girando, enfatizou então aí o governador Jerônimo. Volto a dizer que você está vendo exatamente na imagem, né? Que esteve também acompanhado pelo vice-governador, o Geraldo Júnior, e também pelos senadores da República, o Jacques Wagner e o Otto Alencar. Lembrando que o conjunto das medidas do Plano Safra para a agricultura familiar prevê então aí recursos de 4,9 milhões para crédito rural por meio do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, como já dissemos aqui, o Pronaf, né? Além também de acesso a compras públicas, bem como assistência técnica, com a atuação de 480 profissionais para apoiar a gestão, bem como seguro agrícola e estímulo à transição agroecológica. Um dos principais destaques é a inclusão do decreto que institui o Programa Nacional de Redução de Agrotóxicos, bem necessário, né? Redução de agrotóxicos, que é aí o Pronara. Além da fomentação e ao uso de bioinsumos, o Pronara também propõe práticas agrícolas mais sustentáveis e saudáveis. A nossa saúde agradece. Né? A Diretoria, então, de Inovação para a Produção Familiar e Transição Agroecológica do Ministério do Desenvolvimento Agrário, né, melhor dizendo, a diretora, a senhora Vivian Libório de Almeida, falou então sobre o impacto do plano na vida dos agricultores familiares aqui do nosso estado, né, que é o estado com o maior número de estabelecimentos de agricultura familiar em todo o país, somando quase cerca de 600 mil propriedades em todo o nosso estado, e são mais de 2 milhões de pessoas envolvidas. Ela disse o seguinte, a Vivian Libório: estamos reafirmando o papel do governo federal e do governo do estado das políticas
voltadas aí à agroecologia, bem como inovação com mais máquinas, mais tecnologia, por mais vida e dignidade no campo. Assim conseguiremos então avançar em mecanismos de geração de renda, incluindo jovens e mulheres, fazendo então incorporação tecnológica e a conectividade rural, que significa mais acessibilidade no campo para quem tem dificuldade de mobilidade, disse então aí a Vivian. O fato é um grande investimento, né, o Plano Safra aqui na nossa Bahia. Eu espero que os nossos agricultores, como falamos aqui, esta questão envolve cerca de mais de 2 milhões de agricultores em toda a nossa Bahia. São cerca, já disse esse número aqui, gostaria de frisar exatamente, são cerca de 600 mil propriedades espalhadas aqui por todo o nosso estado e que estarão então recebendo aí exatamente esses valores, né, valores esses que também estarão disponíveis em forma de crédito, né, tanto esse acesso aí, tanto do Pronaf, como também do outro programa aqui da agricultura familiar, né, no sentido para a produção sem agrotóxicos, que é algo interessante. Nós estamos falando aí de uma era em que muitos dos nossos produtos que são produzidos aqui, chega a ser redundante, né, produto produzido, mas de fato são produzidos aqui na nossa terra, infelizmente acabam levando muito agrotóxico para que, quem é do campo sabe aí, né, o agrotóxico utilizado para o crescimento, utilizado para o amadurecimento, talvez de uma forma mais rápida. Enfim, né, um programa como esse que vem exatamente para o estímulo da não utilização de agrotóxicos e pelo contrário, né, a utilização de outros tipos de manejo, com certeza vai impactar na saúde do povo. Nós estamos falando aí, hoje pela manhã estava assistindo uma reportagem interessante, onde um médico especialista lá em São Paulo, ele falava no aumento de números de casos, infelizmente, de câncer em todo o nosso país, né, e pessoas de idades desde os 30 anos. Há um tempo atrás nós não falávamos exatamente de doenças como essa em pessoas jovens de 30 anos. E o doutor hoje pela manhã, nessa reportagem, exatamente falava, olha, a maior causa, são duas as maiores causas de câncer nas pessoas, né? O que tem acontecido, doutor? E ele respondeu, de fato, a primeira, maior causa é a questão da nossa alimentação. Alimentos ultraprocessados, alimentos com grande número de agrotóxicos, né? E a outra causa é exatamente a falta de sedentarismo, a falta de exercício físico. Então ele pontuou essas duas causas aí que estão altamente ligadas a exatamente doenças como é o câncer. Recentemente, infelizmente, nós perdemos aí a cantora, né, a atriz, cantora, artista por completo, bem como empresária, Preta Gil. Ela que acabou falecendo no último domingo, exatamente proveniente de um câncer no reto, né, na região do reto. Enfim, esse médico alertou e é preciso cada vez mais nos alimentarmos melhor, né, nos livrarmos desses alimentos com agrotóxicos, enfim. Então, iniciativas como essa, nós só temos que cada vez mais estimular o uso de alimentos naturais, né? E quando nós vemos uma ação como essa, nós só temos que parabenizar, exatamente pedir, né? Existem coisas na vida que só eu posso fazer, só você pode fazer. Uma delas é em relação ao cuidado com a nossa saúde, com o nosso próprio corpo. Enfim, né? Precisamos pensar um pouco nisso, se quisermos viver mais um pouquinho por aqui, né? Algo interessante. Daqui a pouquinho estaremos falando, inclusive, aqui também, sobre essa questão, já que eu toquei no assunto da Preta Gil, e é algo nacional aqui, né, o corpo da Preta Gil, a cantora Preta Gil, que nos deixou no domingo, vítima exatamente deste câncer. Ela estava lá nos Estados Unidos, mais precisamente em Nova York, fazendo o tratamento. O corpo da Preta Gil chegou ao Brasil na madrugada do dia de hoje, chegou a São Paulo e seguiu já para o Rio de Janeiro, onde será realizado então a partir de amanhã ali o velório, a partir das 9 horas da manhã, o velório no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, e logo depois então seguirá para a cremação, né? A Preta Gil que deixa aí uma legião de fãs, pessoas admiradoras, enfim, e também se destacou agora nesses últimos anos, né, por não esconder a doença pela qual ela estava passando, e também para a conscientização, porque muitas pessoas acabam
morrendo pela falta de conscientização, não sabem, né, o que está causando. E quando a Preta Gil ela abriu a sua vida, uma pessoa que tem toda uma mídia, ela acaba trazendo aí, de fato, essa conscientização e, logicamente, também ajudando pessoas a viverem mais. Né? Mas o fato é, nos deixou e o corpo já está aqui no Brasil, será então amanhã, né, cremada a partir da tarde. Enfim, fiz essa lembrança aqui exatamente para poder chamar a atenção de você, telespectador. Cuidado com a sua saúde, pratique exercícios físicos, né? Vamos evitar comer esses alimentos ultraprocessados, né? A questão de agrotóxicos, que foi como nós iniciamos a conversa aqui. Enfim, né? Existem várias situações que você pode estar fazendo para cuidar da sua saúde. Né? Tá aí a informação. Minha gente, vamos falar sobre um assunto aqui agora ridículo. A palavra é essa mesmo, ridícula. Na minha época, professor ele entrava na sala de aula, era autoridade na sala, exatamente entrava com o quê? Com o intuito de ensinar. Mas o que é que nós vamos falar aqui? O fato é que um professor, ele foi preso, e pasmem os senhores e senhoras, pelo motivo. Qual foi o motivo? Exatamente por mostrar partes íntimas para os alunos dentro da própria sala de aula. E isso aconteceu aonde, Joab? Aqui na nossa Bahia, né? Vem comigo aqui, ó. Um professor de 28 anos foi preso em flagrante. Isso aconteceu, essa prisão aconteceu na segunda-feira, dia 21, por exatamente suspeita de importunar sexualmente um aluno dentro da sala de aula, em uma escola municipal na cidade de Guanambi, no nosso centro-sul baiano, hein? O homem, que foi identificado aí como Romário Guimarães Oliveira, teria então chamado um adolescente de 14 anos para conversar a sós sobre as notas da sala de aula. Depoimentos então dão conta de que ele aproveitou a ocasião para mostrar então as partes íntimas ao menor de idade e ofereceu dinheiro e uma chuteira em troca do silêncio da vítima. Que absurdo, hein, gente? Que absurdo. O jovem, então, denunciou o caso para a mãe, que, então, acionou a polícia. E uma equipe do 17º Batalhão de Polícia Militar, então, atendeu a ocorrência e conduziu os envolvidos para a primeira delegacia territorial na cidade de Guanambi. O Conselho Tutelar também foi acionado e o suspeito já passou por exames de corpo de delito e segue então custodiado à disposição do Poder Judiciário. Em nota, a Prefeitura de Guanambi então confirmou a rescisão, parabéns, hein? A rescisão do contrato com o Romário e disse que adotou então as medidas legais cabíveis, incluindo um profissional qualificado para o acompanhamento psicológico então do aluno, que é a vítima aí desse caso, tanto do aluno como também da família, né? Essas são imagens aí, essas imagens são do professor, é do professor, não é isso? Então aí você vê a imagem do professor, o Romário, esse cidadão aí, ó, fora da lei, que estava mostrando as partes íntimas como pode, né? Mostrando as partes íntimas para um adolescente de 14 anos. E ele foi contratado exatamente para ensinar na sala de aula, mas não estava fazendo isso, né? Lamentavelmente, né? A escola declarou o seguinte, né? A diretora da escola disse assim, olha, a escola é um espaço de convívio saudável, de diálogo, de tolerância e de coexistência pacífica entre as pessoas das diversas orientações políticas, religiosas, de gênero, classe, raça e etnia. Por isso, não hesitaremos em tomar as providências necessárias diante de qualquer situação que represente risco à integridade física ou psicológica dos integrantes da comunidade escolar, declarou então aí a direção desta escola. Parabéns pela ação, foi uma ação rápida, isso aconteceu na segunda-feira. O Romário, que na minha opinião, eu acredito que os senhores concordarão, de professor nesse caso aí não tem nada, pelo contrário, dá-se outro nome para um cidadão que comete esse tipo de situação, não é? Que eu não vou nem adjetivar aqui. Mas o fato é, o adolescente de 14 anos acabou contando para sua mãe, agiu de forma correta, que acionou a polícia. E a polícia, por sua vez, fez o seu trabalho, que foi exatamente de levar o Romário
até a delegacia e ele segue lá custodiado exatamente por essa questão. Né? Mostrou as partes íntimas para o adolescente que era seu aluno. Né? Ele veio com aquela conversinha mole, vamos conversar aqui sobre a nota, eu preciso conversar contigo, né? A sós, enfim. Nós sabemos aí que nós respeitamos, é aquela situação, né? Nós podemos ver aí nas imagens, ele assediou um outro jovem do mesmo sexo, né? O Romário, segundo as informações aqui, homossexual, e ninguém tem nada a ver com essa situação de orientação sexual dele. Mas deve se respeitar, esta é a palavra, precisa se respeitar. E respeitar os alunos, respeitar a família dos alunos, e antes de tudo isso, se respeitar. Porque eu sei que existe toda uma dificuldade em relação a essa questão do respeito, né, das pessoas que são homossexuais. Mas se ele quer o respeito, ele primeiro ele precisa se respeitar. E ele mostrou aí que não se respeita no momento em que ele pratica tal ato. Eu espero que ele responda, né, e que fique aí, já está lá custodiado, fique lá mais um pouquinho para poder pensar naquilo que ele fez. Né? E eu espero que, se outras crianças já foram então vítimas desse cidadão aí fora da lei, que possam também se manifestar. Porque nós sabemos que uma situação como essa, e aí eu gostaria até de parabenizar também a ação da Secretaria de Educação lá do município de Guanambi, que prontamente, né, cortou, reincidiu o contrato com o Romário de imediato, né, e também colocou à disposição um profissional da área de psicologia para poder trabalhar com esse jovem e toda a família, porque, como eu ia dizendo, o trauma não é só físico, nós estamos falando também de um trauma psicológico. Por mais que não, talvez, pelo menos nesse caso aí, não houve algo físico, né, um contato físico, mas houve, logicamente, aquela questão de um abuso psicológico. E deve-se sim investigar, atenção à Polícia Civil. Eu sei que vocês já fazem um excelente trabalho, acredito que já devem estar investigando se existem outras vítimas também na escola, né? Se esse garotinho de 14 anos foi a primeira vítima, ou se existem outras vítimas, porque ele precisa pagar por esse ato. Ele precisa pagar por esse ato. Volto a dizer, como eu disse no início desta matéria, em meu tempo, professor e professora, né, estavam ali na sala de aula exatamente para ensinar outras coisas e não para assediar. Isso sim, essa sim é a função do verdadeiro, vale a pena dizer, dos verdadeiros professores e professoras do nosso país. Não podemos deixar que um cidadão como esse, né, pratique tal ato e passe impune. Eu espero então que se investigue mais e saiba, né, e venha à tona exatamente se existem outras vítimas desse cidadão aí, tá bom? Então eu espero que esse jovem, esse adolescente fique bem, toda a sua família fique bem, né? E se porventura existem outras pessoas que foram assediadas aí, que também denunciem, não se calem. Aproveite aí esse momento. Se ele se assediou, denuncie, porque eu tenho certeza que ajudará muito a polícia no sentido de estar aplicando os rigores da lei no momento certo contra este posso assim chamar, pseudo professor, falso professor, porque de professor nesse sentido não tem nada, né? Em nota aí, o município soltou uma nota, mais especificamente a secretaria, né? Nós temos essa nota, Cássio, tem como colocar aí no ar, né? A secretaria soltou essa nota e disse o seguinte: a Secretaria Municipal de Educação de Guanambi vem a público esclarecer e informar sobre os recentes acontecimentos envolvendo então um funcionário da Escola Municipal, professor Celito Brito. Informamos que os fatos estão sendo devidamente apurados pelas autoridades com o objetivo de esclarecer o ocorrido, né? A instituição escolar, sob orientação da Secretaria Municipal de Educação, já adotou então as medidas legais cabíveis, incluindo um profissional qualificado para o acompanhamento psicológico do aluno, bem como da família. Reiteramos nosso repúdio a qualquer forma de violência que envolva a comunidade escolar, seja
seja praticada por seus membros ou dirigida a eles, né? Atitudes inadequadas são inaceitáveis, pois contrariam, então, os valores éticos fundamentais, né? A escola é um espaço de convívio saudável, de diálogo, de tolerância e de coexistência pacífica entre as pessoas das diversas orientações, sejam políticas, religiosas, de gênero, classe, raça e etnia. Por isso, não hesitaremos em tomar as providências necessárias diante de qualquer situação que represente risco à integridade física ou psicológica dos integrantes da comunidade escolar. Assim, a Secretaria Municipal de Educação reafirma seu compromisso com a construção de uma cultura escolar de paz, garantindo uma educação de qualidade para que nossas escolas sejam ambientes livres de violência, promovendo um ensino público mais justo, humano e igualitário. Estão sendo, então, implementadas medidas para o fortalecimento do diálogo entre os alunos, pais e responsáveis, bem como professores, funcionários e a gestão escolar, incentivando, então, o respeito mútuo e um clima saudável. Assina aí a Secretaria Municipal de Educação de Guanambi, a quem nós parabenizamos mais uma vez, tá bom? Vamos seguindo com mais informações, a informação por aqui não para e desta vez vamos falar da violência. A violência que não para em todas as regiões da nossa Bahia, infelizmente. Vamos até o Recôncavo Baiano, lá próximo da região do Ivan, aí, Ivan, que é ali de Cruz das Almas. Vamos falar de Santo Antônio de Jesus. Lá em Santo Antônio de Jesus, câmeras de segurança acabaram registrando aí ação criminosa, né? Um celular foi tomado à força da mão de uma jovem que estava caminhando e dois indivíduos passaram por lá e retiraram a força. O caso aconteceu, né, na cidade de Santo Antônio de Jesus, como disse aqui, Recôncavo da nossa Bahia. Essa jovem, ela teve o celular tomado à força, volto a dizer, por dois homens em uma moto. Isso lá na rua Chile, em Santo Antônio de Jesus, aqui no nosso Recôncavo Baiano. Você vê inclusive imagens aí, olha as imagens desta situação. A jovem, ela estava caminhando, né? Ela estava caminhando naturalmente com roupa de malhação, né? Olha, veja bem, ele já pulou ali da garupa da moto, já foi retirando, não apresentou arma de fogo nem nada, tomou na marra. Rapaz, a situação, sinceramente, lamentável. O fato é que, segundo informações, né, como mostram aí no vídeo, a mulher estava andando pela rua, como podemos ver, de forma tranquila. Não sei se ela estava indo ou voltando da academia, está aí com a roupa da academia, quando então esses assaltantes, esses meliantes fora da lei, enfim, se aproximaram desta vítima, né? E o que estava no carona acabou pulando dentro da moto e abordou a jovem levando o celular, como nós podemos checar nas imagens aí, né? Que estava guardado dentro do short da vítima. Ele já foi em cima exatamente do celular, retirou brutalmente, né, e em seguida fugiu sem deixar pistas. Né, esse ato aí foi registrado pelas câmeras de segurança, né, câmeras de monitoramento, logicamente que poderão aí ajudar então a polícia a capturar esses envolvidos, e eu espero que sejam capturados, porque nós já estamos cansados de situação como essa. Eu tenho certeza, se fosse um marmanjo aí do tamanho deles, que ele não faria essa situação, ele não faria desta forma. Então você, bandidinho aí, que fica praticando esse tipo de crime, procure então do seu tamanho para praticar, né? Procure então que você vai receber de fato aí o que merece, porque é algo que deixa a gente indignado. Tenho certeza que você que está aí nos assistindo também fica chateado com essa situação. Muita violência, gente, muita violência, né? Quer dizer, essa jovem provavelmente trabalha, compra o seu celular com muito sacrifício, estava ali fazendo sua atividade física, para que indivíduos venham de lá, pula da moto, já vai tirando ali, sem nada, enfim. É dose, como dizem por aí, coisas da Bahia, infelizmente, coisas do Brasil, né? Precisamos acordar, não podemos deixar que situações como essa se repitam aqui no nosso estado, nas nossas cidades. Precisamos tomar uma atitude urgente, em relação a essas questões que têm acontecido por aqui, tá bom? Infelizmente, isso não é um caso isolado aí de Santo Antônio de Jesus, não. Esse daí é o retrato do que tem acontecido em diversas cidades da nossa Bahia.
Na capital baiana, diariamente, a quase todo momento, tem acontecido isso aí, assalto a todo momento. As pessoas já andam assustadas, sem saber mais o que fazer. No nosso interior está aí o retrato. Santo Antônio de Jesus, cidade importante do Recôncavo Baiano. Essa imagem aí não deixa mentir. Na nossa região sul também a mesma coisa. Enfim, não preciso mais falar, né? Não preciso mais falar. Diariamente, infelizmente, nós estamos tendo aí essas situações, né? Mas seguindo ainda com essas informações aqui em relação à violência, a polícia tem feito também o seu papel. Não podemos deixar de reconhecer a importância e de que a polícia tem feito o seu papel. Nós vamos falar exatamente aqui de um jovem, né? De um traficante. Vejam bem, um traficante que esquartejou e decapitou uma jovem aqui na nossa Bahia, né, que morreu então em confronto com a polícia. Esse jovem que decapitou essa outra jovem, ele morreu em confronto com a polícia. O fato é que entre os 5 traficantes aí de uma facção criminosa, aquela das 2 letras, né, morreu em uma operação lá em Caraíva. Você vê a imagem exatamente dele, né? Isso aí é um desdobramento daquela situação daquele jovem. Inicialmente, o jovem que estava dentro do supermercado foi morto de forma cruel. Nós mostramos as imagens aqui. Dias depois, essa jovem aí que foi decapitada, inclusive filmaram, né, essa situação esquartejada, foi morta. E esse outro daí, que está aparecendo, segundo a polícia, um traficante, foi morto, né? Participou, segundo a polícia, deste esquartejamento e dessa decapitação, acabou tombando morto em uma operação aí da polícia. O fato é que entre os 5 traficantes aí desta sigla, né, da facção de duas letras, como eu digo aqui sempre, morreu em uma das operações lá em Caraíva, nosso extremo sul da nossa Bahia, né? Ele, identificado aí como Gabriel Lima da Silva, mais conhecido como Cobrinha, né? Que além de ser integrante de bondes que estavam atacando aí territórios com atuação de facções rivais, o traficante também foi responsável, segundo a polícia, por um crime que chocou não só ali a cidade de Eunápolis, mas toda a nossa Bahia. Foi noticiado aí em toda a nossa Bahia, né? A morte de Ana Luísa Lima Brito, que foi então esquartejada, né? Sequestrada e esquartejada por ele lá na cidade de Eunápolis. Eu acredito que vocês lembram deste caso, né? Segundo a fonte policial, apesar de ser localizado em Caraíva, o Cobrinha, ele estava então presente na cidade quando Ana foi morta, né? O Gabriel Lima da Silva, vulgo Cobrinha, acabou morrendo em confronto com a polícia em uma operação denominada Vértice Zero, né? Ele então participou da morte e do esquartejamento, como já dissemos aqui, além da decapitação da Ana Luísa, que foi ocorrida aí no dia 25 do mês passado, 25 de junho. Ana Luísa, que foi uma jovem flagrada em um vídeo quando o homem foi morto dentro de um mercadinho, né? Ela acabou sendo decapitada. Como eu lembrei agora há pouco, né? Nós vimos essas imagens no mês passado e desta vez agora o meliante que teria sequestrado juntamente com outros traficantes aí e matado, né? Esquartejado, enfim, de forma cruel e fria, acabou tombando aí nesta operação da polícia lá em Caraíva, né? A morte citada pela fonte é de que Matheus Rodrigues de Souza, de 24 anos, que foi executado a tiros dentro de uma loja de conveniência. E aí nós estamos relembrando todo esse acontecimento no dia 23 de junho, na companhia de Ana, né? Segundo fontes, foram consultadas aí pela reportagem na época, e a vítima integrava então a esta facção das 2 letras, né? E teria então sido entregue por Ana, que teria feito um papel de interlocução da outra facção rival. Então tá aí, né? Essa briga das facções, gente. O fato é, né, que o grupo, um dia após esse ataque, então o jovem estaria então tentando mudar de lado e foi raptado
por esse cidadão que aparece nas imagens aí, que tem por nome Cobrinha, né? O vulgo de Cobrinha. Ela, então, no entanto, não foi a última vítima, né, a ser morta pelo Cobrinha de forma brutal. No último sábado, dia 19, esse bonde aí desta facção das duas letras, integrado pelo Cobrinha, teria então executado e também esquartejado e decapitado um casal em condições similares, rapaz, e trabalha de forma... Eles acabam esquartejando como se fosse um boi, um animal aí, né? Esquartejando as vítimas. Praticaram outro crime também com este casal aqui no último sábado, né? Este casal foi esquartejado de forma similar aí ao que aconteceu com a Ana Luísa, considerados aí que os crimes foram realizados em meio a uma disputa armada por territórios entre facções criminosas, né? Ao todo, 11 traficantes desta facção criminosa foram então localizados pela polícia na Operação Vértice, né? E destes, 5 foram então mortos e 6 foram presos em cumprimento de mandado lá em Caraíva. Não tá brincadeira, hein? Caraíva, que é um ambiente, que é um local paradisíaco, né? Buscado aí por muitos turistas, e agora esses meliantes aí aterrorizando, tentando tirar a paz de um ambiente que é tão tranquilo, alegre também por natureza, né? Mas ainda, graças a Deus e às forças policiais que estão fazendo aí seu papel. Então, foram 5 que acabaram tombando, e entre eles o Cobrinha, que é apontado aí pela polícia como um dos participantes da morte da Ana Luísa, ela que foi morta no último dia 25, né, 25 do mês passado, apontada como uma espécie de dedo duro aí de uma facção criminosa, né? É a violência que não tem dado trégua, infelizmente, seu Ivan, lamentavelmente, né? Muito bem, minha gente, nós vamos agora para um intervalo, mas já nós voltamos com mais informações para você. Não saia daí, já eu volto até às 19 horas, hein? Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Estamos de volta com o nosso TVI News, segunda edição, mais uma vez com muita informação para você. A informação não para, em notícias de toda a Bahia, do Brasil também. Por falar em Brasil, tá pegando fogo a questão política aqui. Brasília tá pegando fogo, né? Inclusive hoje o ex-presidente Jair Bolsonaro foi flagrado aí pelas câmeras. Ele participou de um culto, né? Então ele foi flagrado aí chorando, né? Chorando. Vai saber o que está passando aí na mente do Bolsonaro. Enfim, mas está pegando fogo essa questão política, e já nós vamos falar sobre esse assunto. Mas retornando aqui, Cássio, coloca por gentileza também aquelas imagens lá recuperadas de agora a pouco, porque eu gostaria de relembrar aí as pessoas que estão saindo da nossa cidade, pessoas que estão chegando também. Olha, você vê aí essas imagens que foram recuperadas de agora a pouco no nosso entardecer da Avenida Juraci Magalhães, prolongamento aí com a BR-415, um congestionamento que está se formando aí
por conta exatamente do sistema SIGPARE, né? Então, atenção você que está saindo da cidade, você também que está chegando, muita atenção, né? Se precisa sair aí para resolver alguma coisa, saia com antecedência para que você não tenha transtorno em relação a esta questão e possa chegar ao seu destino de forma tranquila, né? Chegar ao destino de forma tranquila. Essa imagem, como já disse, recuperada, nós podemos ver, inclusive, aí nuvens carregadas, né? Por falar em nuvens carregadas, nós vamos falar aqui agora da nossa previsão do tempo. Previsão do tempo para amanhã. Atenção você que tem aí diversas atividades para realizar, né? Fique atento aí também à questão da previsão do tempo, não só para a nossa cidade de Itabuna, como também para as cidades vizinhas, né? Aqui na nossa cidade de Itabuna, amanhã a previsão é para a previsão do tempo aqui na cidade de Itabuna é de muitas nuvens, né? Não diferente do dia de hoje, muitas nuvens, mas sem chuva, né? Para o período da manhã, o tempo será de sol com muitas nuvens, assim como foi o dia de hoje, né, com períodos de céu nublado e à noite também as nuvens continuam. À noite também as nuvens continuarão por aqui. Você pode ver, inclusive o nosso cinegrafista mostrou aí a questão das nuvens que continuarão por aqui na nossa cidade, né? Também aí na Terra da Gabriela, na cidade de Ilhéus, a previsão indica sol também com muitas nuvens, não muito diferente aqui de Itabuna e com pancadas de chuva, né? Aqui em Itabuna a ideia é que não tenha chuva, mas em Ilhéus já se fala em pancadas de chuva durante o dia, né? Há possibilidades aí de chuva rápida durante o dia e também durante a noite, né? O sextou será com chuva lá na cidade de Ilhéus. Falaremos também sobre a minha querida cidade aqui, Jussari. Atenção a vocês que nos assistem também em Jussari, um grande abraço, hein? Lá em Jussari, a previsão do tempo para amanhã, com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Lembrando que à noite também terá muitas nuvens e não há previsão de chuva também lá para a cidade de Jussari. Vamos lá dar uma voltinha também na nossa querida cidade, próximo da cidade das Canoas, Aurelino Leal, hein? Aurelino Leal, a previsão para amanhã também de muitas nuvens com tempo firme à noite. Então quem quiser sair à noite lá sexta, amanhã o tempo vai estar firme, viu, Ivan? A mínima por lá é de 20 graus, friozinho. 20 graus pro baiano já é frio, viu, cara? Viu, meu amigo? 20 graus pro baiano, o pessoal já entra capote, né? Nós temos aí, e a máxima de 27 graus, isso lá em Aurelino Leal, viu, meu amigo Charles? Aurelino Leal, o pessoal vai curtir esse friozinho aí por lá no dia de amanhã. Já em Itabela, que já é mais voltada para o nosso extremo sul, a previsão é de muitas nuvens com períodos de céu nublado. No período da manhã, né, o sol aparecerá aí com aumento de nuvens e pancada de chuva no período da tarde. Já no período da noite, o céu estará aberto e você poderá, vou usar o termo aqui, sextar. Né? O Ivan está aqui já pensando no dia de amanhã, mas ele está se enganando que amanhã nós temos reunião de pauta, viu, Ivan? Amanhã nós vamos ter uma reunião de pauta aqui. Não é sextar logo cedo não, meu irmão. Muito bem. Minha gente, vamos continuando aqui com o nosso programa, né? Já entrando na nossa reta final, com muita informação para você. Vamos seguindo aqui. Desta vez nós vamos falar sobre o corpo, né? Nós já falamos, inclusive, o corpo da Preta Gil, que já chegou aqui no Brasil, né? É uma informação que já tem sido circulada em diversos noticiários aqui de todo o Brasil, né? Então, lembrando, amanhã, o corpo chegou hoje por volta das 5 horas da manhã na cidade de São Paulo. Você vê imagens aí da Preta Gil, muito querida aqui no nosso país, né? E amanhã o velório acontecerá a partir das 9 horas até as 13 horas. Lembrando, o velório aberto ao público lá no Teatro Municipal da cidade do Rio de Janeiro, centro da cidade, né? O local, diga-se de passagem, foi escolhido por sua relevância cultural e também por estar na mesma região onde a Prefeitura do Rio batizou o circuito de megablocos de carnaval com o nome da própria artista, né? Em homenagem à própria Preta Gil. Após o velório, no período das 15 horas, então o corpo da Preta Gil será levado à capela ecumênica do crematório e cemitério da Penitência, onde então será realizada uma cerimônia de despedida, né? Que será esta cerimônia, então, será reservada apenas a familiares e amigos próximos. E em seguida, então, ocorrerá aí a cremação do corpo da Preta Gil, como é sabido de muitos, que acabou nos deixando aí no último domingo. Ainda falando de notícias
nacionais, mas antes disso eu gostaria de lembrar, estava assistindo um vídeo e chamou a atenção em relação a essa questão da Preta Gil, viu Cássio? Que é exatamente a questão da escolha do nome da Preta. Né? O pai dela, o Gilberto Gil, resgataram esse vídeo. É um vídeo um pouco antigo lá no programa do Jô, ele explicando, né, como foi que escolheu o nome da Preta Gil. E aí ele falou, olha, eu fui com a mãe da Preta lá registrar ela, chegou no cartório, a moça que foi registrar perguntou, como é o nome da menina, né? E aí ele falou, o nome dela é Preta Maria. Preta Maria. A moça, como assim Preta? Isso pode botar o nome de Preta? E aí ele falou, pode sim, pode se botar o nome de Preta, assim como existe Clara, assim como existe Branca, enfim. Né? E aí ele disse que aquela moça ficou de fato perplexa, ficou desconcertada, né, com a resposta do Gilberto Gil, e de fato foi uma resposta bem inteligente, né? Já que pode Clara, pode Branca, também pode Preta, né? Contou aí o Gilberto Gil em uma das suas entrevistas, que foi resgatada pela mídia, pela rede social, né? E que eu achei interessante, trazendo aqui essa informação para vocês. Mas seguindo agora para outra informação também a nível nacional e que tem dado o que falar tanto nas redes sociais como nos noticiários, né? Vamos falar aí do Mauro. Quem é o Mauro? O Oruan. O Oruan, ele foi classificado aí como alto grau de periculosidade no sistema prisional do Rio de Janeiro, né? O rapper Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, bem conhecido aí como Oruan, ele que tem 25 anos, foi classificado aí com alto grau de periculosidade ao se apresentar na cidade da polícia, na zona norte do Rio de Janeiro, né? Você vê imagens, inclusive, aí do Oruan. De acordo com informações, o artista aparece no segundo nível em uma escala de 4, no segundo nível, ou seja, a escala é de 0 a 4, ele aparece aí no grau 2, né? O cantor teve então a sua prisão mantida pela justiça após uma audiência de custódia. Segundo a publicação, a defesa de Oruan não apresentou pedidos, alegando que devem ser feitos então ao juiz do caso. O artista também negou agressões, torturas ou tratamento cruel por parte dos policiais, né? Ao ser questionado sobre uma escoriação na palma de sua mão, o Oruan afirmou que tinha se machucado ao fugir dos agentes na noite de segunda-feira, dia 21, a noite anterior ao dia de que ele se entregou, né? O artista também foi levado para Bangu 3, o presídio que é destinado aí aos presos daquela sigla lá que eu falei, né? Que está em todos os cantos do Brasil, infelizmente. Na unidade estão então os presos da geração do Massinho VP, que é aí o líder dessa facção criminosa e pai, inclusive, do artista, e considerado pela polícia como líder, como já disse, dessa facção, né? Sobre a prisão do artista, o Oruan chegou ao local acompanhado da mãe, do irmão e de 2 advogados, né? Ao descer do carro na cidade da polícia, na zona norte do Rio, o rapper se desculpou com o público, né? Ele disse o seguinte: só pedir desculpa mesmo, né? Dizer que eu amo muito meus fãs e que eu vou dar a volta por cima. E aí ele se refere, né? Vou dar a volta por cima, tropa. Estou com Deus e tá tranquilão, né? Sou forte, declarou aí o Oruan. Lembrando que na segunda-feira ele teve aí, recebeu a Polícia Civil na sua residência e depois fez até algumas ameaças à Polícia Civil, o que logicamente agravou o seu caso e ele se encontra agora preso lá em Bangu 3. Tá aí essa informação, esta última informação do nosso TVI News, segunda edição de hoje, e eu gostaria mais uma vez de agradecer a sua companhia diária aqui conosco. Muito obrigado. Amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta aqui às 17 horas com muita informação para você, tá bom? TVI, 20 anos contando a sua história.